Olá, meu nome é Lucas Salles Barbosa e meu número de matrícula é 496697. Bom, na primeira questão, nós temos que simular o circuito da figura 3, que é um circuito, um CI 555 no modo astável. Então, é pedido que nós façamos isso para uma razão cíclica de 75%, né, e uma frequência de 1 Hz. Né. O circuito tem que gerar um clock com essa frequência e razão cíclica. Bom, aqui nós temos os cálculos para os valores dos resistores e da capacitância que tem que ser usado nesse circuito. Aqui nós temos a equação da razão cíclica, que é o tempo em alto sobre o tempo em alto mais o tempo em baixo. Como nós queremos uma razão cíclica de 75%, isso é equivalente a 3 quartos. Então nós podemos substituir os valores, né, que são dados no roteiro da prática aqui, e nós vamos encontrar que RA tem que ser o dobro de RB. Então, uma opção possível, né, para isso, né, são infinitas opções, mas eu vou escolher aqui nesse circuito o RA igual a 5 kΩ e o RB igual a 2,5 kΩ. Nós temos essa equação para a frequência. Substituindo esses valores aqui, nós achamos que a capacitância deve ser de 0,144 microfarad. Então aqui no Proteus eu tenho esse circuito montado já, com os valores encontrados, com os valores calculados. Então, para simular esse circuito, eu vou inserir um gráfico analógico aqui e vou adicionar os traços para as duas pontas de prova que eu coloquei aqui. Essa ponta de prova, que é a ponta de prova na saída do circuito integrado 555, e essa ponta de prova aqui, que vai dizer a diferença de potencial no capacitor, ou seja, vai indicar se esse capacitor está sendo carregado ou descarregado. Então eu vou adicionar aqui o outro traço e mudar aqui o stop time para 10 segundos. Então posso simular esse circuito. E maximizando aqui, nós temos o seguinte. Inicialmente nós temos que o capacitor está carregando, né? E enquanto ele carrega, a saída vai ter nível lógico alto. E quando ele começa a descarregar, nós vamos ter um nível lógico alto e assim por diante. Isso vai se repetir ciclicamente, porque é um circuito astável, ou seja, ele não é estável em nenhuma situação. Bom, na segunda questão nós temos uma situação parecida com a da questão anterior. Nós temos um CI 555 no modo astável também. A diferença principal é que a razão cíclica está em 40%. Nós queremos uma razão cíclica de 40%, que é abaixo de 50%, ou seja, ela não pode ser obtida com aquele circuito da primeira questão. Nós temos que fazer uma pequena adaptação. E também a frequência tem que ser de 0,5 Hz. Nesse caso, nós temos que substituir esse resistor RB aqui por esse circuito. Então as equações para o tempo em alto e tempo em baixo também vão mudar. Aqui eu tenho os cálculos relativos a esse circuito, né? Então razão cíclica continua com a mesma equação, a diferença são as equações dos tempos em alto e em baixo. 2 quintos é equivalente a 40%, então a partir daí nós devemos ter 3RA igual a 2RB. Então os valores escolhidos foram esses, né, que satisfazem essa equação. E agora para o cálculo da capacitância do capacitor, nós substituímos aqui na equação da frequência esses valores e chegamos à conclusão de que a capacitância deve ser 0,144 microfarad. Então aqui no Proteus eu tenho esse circuito montado já, com as pontas de prova nos mesmos locais de antes, e vou inserir outro gráfico analógico aqui. Então vou adicionar os traços novamente, os mesmos. Vou mudar o stop time aqui para 20 segundos e simular esse circuito. Agora eu vou maximizar. O que a gente pode observar é que ele funciona basicamente da mesma maneira, né? Só que nós podemos perceber que os tempos em alto, né, que são esses picos verdes aqui, são mais curtos do que o tempo em baixo, né? Então essa é a principal diferença desses dois circuitos mostrados até agora, né? Que essa situação não seria possível com o primeiro circuito mostrado. Bom, na questão 3, nós queremos simular o circuito da figura 5, que é um circuito monoestável. Ou seja, ele é estável até que seja produzido um pulso, né? Ele recebe um pulso aqui na entrada 2. Né? Daí ele vai produzir um pulso também na saída, né? Que pode ser calculado por essa forma. Tempo em alto igual a 1,1 RA vezes a capacitância desse capacitor. Como no caso nós queremos um pulso de 0,5 segundos de duração, nós temos aqui os cálculos para esse caso. Né? Nós temos um tempo em alto igual a 1,1 RA vezes C. Então basta escolhermos os valores de RA e de C que tornem essa equação verdadeira, né? Então esses valores tornam essa equação aproximadamente verdadeira, né? No caso, isso aqui teria que ser uma dízima periódica, mas isso aqui já dá um valor bem próximo, né? Então aqui nós temos a simulação e, novamente, vou criar um gráfico, dessa vez pode ser digital mesmo, e adicionar os traços de saída e o do pulso.
Vou mudar o stop time para 5 segundos e simular esse circuito. Então você vê aqui que teve um pulso negativo e que gerou um pulso positivo na saída, né? Esses pulsos têm durações diferentes, né? O pulso da saída você pode ver que tem 0,5 segundos de duração, como era esperado, né? E isso é independente da duração do pulso na entrada 2 aqui, né? Eu posso configurar aqui, ele diz que tem 450 milissegundos de duração. Se fosse 1 milissegundo de duração, por exemplo, e eu simular aqui, olha só, quase não dá pra ver o pulso, mas ele gera também os 0,5 segundos de duração do pulso, né? Então qualquer valor aqui menor do que 0,5 segundos, por exemplo 30 milissegundos, também gera esse pulso aqui dessa forma, né? Então é assim que funciona esse circuito integrado 555 no modo monoestável. Bom, na questão 4 nós temos que montar esse circuito aqui, que é o circuito 555 no modo biestável, que funciona basicamente como um LET SR, né, que é o que nós queremos mostrar aqui. Nós temos que montar a tabela verdade, né, dele, sendo que o feixe de luz estabelecido aqui vai ser representado como o nível lógico 1 no sensor de presença, e o nível lógico 0 é o feixe de luz interrompido, né? Então nós temos que montar essa tabela verdade. Então aqui nós temos o circuito, né? Então quando a chave for 0 e o sensor de presença for 1, nós vamos ter Q igual a 1. Quando a chave for 1 e o sensor de presença for igual a 0, nós vamos ter Q igual a 0, como está aqui. E quando a chave for 1 e o feixe infravermelho estiver estabelecido, ou seja, nível lógico 1, o Q não vai mudar. Ou seja, é basicamente a função de memória do LET SR. Por exemplo, se o chave aqui funciona como a entrada S, né? Então eu dou um S, seto, e aqui a saída vai ser 1. Né? Se eu voltar para cá, continua 1. Né? E se eu mudar o nível lógico aqui, ele vai estar resetado. Né? Então aqui é como se fosse a entrada R. Se eu voltar para 1, ele guarda a memória. Então isso aqui funciona basicamente como um LET SR. Né? Bom, na questão 5, nós temos esse circuito, formado por um 555, alguns resistores, um capacitor e alguns diodos e principalmente esse potenciômetro aqui, um transistor também. Então aqui eu tenho ele montado no Proteus e eu coloquei aqui duas pontas de prova para realizar a análise desse circuito. Eu vou colocar o potenciômetro no meio aqui, mais ou menos, e vou iniciar a simulação do circuito. Nós podemos ver que a tensão vai variando aqui nessa ponta de prova e também nessa ponta de prova, e assim o LED vai piscando, né? Vai acendendo e desligando. E aqui do lado nós temos um gráfico analógico relacionado a essas duas pontas de prova. Então a ponta de prova Q1, que é essa aqui, nos mostra que esse ponto do circuito assume esses valores de tensão somente. Um valor um pouco acima de 2,50 volts, um valor de 5 volts, e um valor também um pouco acima, um valor de 5,50 volts. Então isso acontece aqui quando o circuito está configurado dessa forma, e a ponta de prova U1 assume esses valores aqui, né, de 0 volts e de 5 volts somente. A resistência nesse potenciômetro, e simular aqui, nós podemos ver que não muda, os valores não mudam, né, muda apenas o momento em que eles ocorrem. Então se eu simular, isso aqui vai mudar a velocidade com que esse LED vai piscar. Então se eu mudar o potenciômetro também vai mudar, né? Ele vai passar a maior parte do tempo ligado com o potenciômetro em 100%, e quando o potenciômetro tiver a resistência menor, o LED vai passar mais tempo desligado. O LED vai estar ligado quando a tensão estiver nessa fase aqui, um pouco acima de 2,5 volts. Vai estar desligado quando a tensão for de 5 volts nesse ponto, né? Já que esse ponto está alimentado por uma tensão de 5 volts, né? Então aqui a diferença de potencial vai ser 0 e o LED se apaga. E quando esse ponto estiver em 5,50, nós teremos esse LED aceso, mas com a luz um pouco mais fraca, né? Então isso aqui acontece bem raramente, então fica um pouco difícil de ver, mas de vez em quando dá para ver por aqui. Então, há uma pergunta aqui na questão 5, que é: será que conseguimos controlar a luminosidade de um LED com esse circuito? E a resposta é não. Né? Como nós podemos ver aqui, se nós mudarmos os valores do potenciômetro, nós mudamos apenas a velocidade com que o circuito pisca, mas todos os valores de tensão são os mesmos. Então a intensidade da luz no LED vai ter sempre os mesmos valores.